O tema dessa mensagem é vivendo o renovo de Deus. E por que eu imagino que ela é uma mensagem importante para nós, independente e inclusive porque é o aniversário da igreja? Porque tudo que está vivo, absolutamente tudo que está vivo, passará por fases. Eu li um livro chamado Axiomas, do Bill Hybels, e de tudo maravilhoso que tem lá, uma frase saltou aos meus olhos, nunca mais esqueci, porque eu tinha esse hábito de dizer: estou passando por algo. E o livro dizia com todas as letras: você sempre estará em uma fase. Parece óbvio, mas tudo que está vivo sempre estará em uma fase. E as fases nos seduzem. As fases nos enganam. As fases nos deixam acostumados com ela, boas e ruins. Provavelmente você já viu gente que está passando por um problema de saúde, mas depois de um tempo se acostuma. E aí ele se junta com outro que está passando problema de saúde, e eles ficam disputando quem tem mais dor. Já viu essa cena? Eu já vi. O camarada fala: eu tenho uma queimação. O outro diz: mas a sua é queimação? O que é? Ele diz: gastrite. E o outro diz: o meu é úlcera. Aí o outro diz: mas a sua sangra. Então as pessoas se acostumaram a ter dor. Parece que vai viver ali para sempre. Não, é uma fase. Alegria passa, mas tristeza também passa. Olha esse texto que está acontecendo. Povo de Deus, tirado do Egito, foi citado aqui na leitura. E depois que está na terra prometida, pensou que nunca mais ia ter problema. 722 anos de Cristo, vem a Assíria e leva 10 tribos cativos, nunca mais voltaram. Fase ruim. Nesse mesmo momento, quando o exército da Assíria foi lutar contra Judá, Deus os livrou. Fase boa. Passam 100 anos, a Babilônia vem e leva essas duas tribos cativos. Esse é o contexto. E agora eles estão há 70 anos escravos da Babilônia. Fase ruim. Gente, nós temos fase boa, nós temos fase ruim, mas nem a boa e nem a ruim define quem você é e o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero que você entenda que Deus está acima dessas coisas. Eu e você vivemos presos num negócio chamado Cronos. E isso, quando é traduzido para o português, é traduzido na sua Bíblia pelo tempo. Mas tem uma outra palavra na Bíblia que também é traduzida por tempo no português, chamada Kairos. E você tem um relógio, e você tem uma agenda, e você tem uma história, Cronos. Está marcado o dia que nasceu, está marcado o dia que matriculou na escola, está marcado o dia que casou. Tudo bem, mas acima da sua agenda existe um Kairos de Deus que está desvinculado desses prazos. E de vez em quando ele faz cruzar as duas, o seu relógio, a sua agenda e o tempo de Deus para algumas coisas dentro de você. Mas enquanto isso não se cruza, o que você vive parece que é o seu destino. Eu estou tão feliz, nunca mais vai passar. Vai, porque fases boas também passam. Eu estou tão triste, nunca mais vai passar. Vai, porque fases tristes passam também. E esse é o contexto aqui. O povo está escravizado na Babilônia, e aí vem o profeta usado por Deus, e Deus está dizendo: eu vou te contar uma coisa. Você está vendo esse navio aí que a Babilônia usa? Eles vão fugir neles. Você está vendo esse tempo de angústia, de luta e de dificuldade? Deixa eu te dizer, eu sou o Deus que tirou do Egito e ninguém mais se levantou daquele mar, porque quando o Cronos e o Kairos se encontram, Deus opera e muda a história de quem estiver passando, qualquer que seja a fase. Então esse texto é essencialmente uma promessa de Deus sobre uma renovação para o seu povo, para o povo de Judá. Estavam cativos na Babilônia, e o Senhor prometeu que vai mudar a sorte deles. Mas não é isso que me assusta, porque bom ou ruim vai passar. O que me chama a atenção nesse texto lido
é quando o próprio Deus está fazendo a promessa e Ele faz a pergunta que eu quero que você faça para a pessoa do seu lado: por acaso você não percebe? Você consegue dizer isso? Mas põe um pouquinho de raiva, porque essa pergunta não pode ser feita de forma amistosa. Tem pergunta que tem que pôr uma pitada de raiva. Você não percebe? Dá uma pergunta com raiva. Você não percebe? E sabe por que não percebe? Porque a fase que você vive, boa ou ruim, te seduz, te segura, te faz parecer que aquilo é a única coisa que existe. Mas nós estamos cativos. Mas não vai ficar. Mas não tem para onde ir. Mas vai ter para onde ir. Mas eu não sei o que vou fazer. Vai fazer. Mas eu não tenho estrutura. Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. E isso aqui já vou fazer. Esquece as coisas velhas. Aí ele tem que dar uma bronca. Você não percebe? E a gente não percebe. A gente se agarra em umas coisas que eu acho que o próprio Deus conversa com os anjos. Ele não percebe. E eu separei aqui personagens que vão mostrar para você que tudo que é vivo passa por fase. Não é o seu destino, não é sua sentença, nem boa e nem ruim. Olha, toda família, toda empresa, todo projeto, todo ministério, todas as pessoas vivas, em algum momento, podem experimentar dificuldades e podem experimentar alegria. E eu separei algumas verdades sobre como é que Deus opera as renovações dele para cada fase da nossa vida. Mas antes eu quero contar que eu assisti um programa esses dias que eu fiquei muito chocado. Eu venho com uma energia muito grande quando eu vou dar aula ou vou pregar, eu não consigo dormir logo quando chego em casa. Então eu liguei a televisão e estava passando uma mulher num programa chamado Acumuladores. Alguém já viu esse programa? Acumuladores. A pessoa foi acumulando durante anos coisas que chega um momento que não dá mais para entrar na casa. Então eles chamam uma empresa, chamam uma equipe, um programa de televisão, e eles fazem um trabalho para ver se a pessoa deixa limpar a casa. E parece o mesmo filme, se você já assistiu um, já assistiu todos, mas aquele me chamou a atenção. Porque a família foi perdendo a paciência com aquela senhora. E convenceram, eles só têm alguns dias para limpar a casa. Eles já estavam doentes, a saúde já estava comprometida. Mas uma frase de um dos moços naquele episódio me chamou a atenção. Ele disse: os caminhões já estão aí, as equipes já estão aí, tudo já está aqui, o tempo está passando, você só precisa deixar. E ele usou a palavra: você não percebe? Aquilo explodiu dentro de mim. Quantas vezes Deus já está falando com você e há muito tempo sobre um novo tempo que virá sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Quantas vezes Deus já deu sinal por meio de louvor, por meio de livro, por meio de uma mensagem. Mas não, nós estamos presos numa fase que talvez já acabou no Kairos de Deus. Lá na agenda de Deus nem tem mais, você é que está nisso. E de repente, quando aquele filme disse: não percebe, eu me lembrei desse texto e eu disse: é isso que Deus está falando comigo. Cabe a cada um de nós perceber o mover que o céu está fazendo. Então a primeira verdade sobre o renovo de Deus, eu escolhi aqui para dizer para você que Deus é especialista em novos começos. E quando tudo diz que não, aí parece que a plataforma é perfeita. Parece que Ele gosta quando a turma diz: não dá. Até porque a Bíblia diz isso, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E toda vez que você achar que vai fazer algo novo e é na sua força, pode esquecer, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus é especialista em novos começos. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2, conta a história de que Deus visitou Sarai, e ela concebeu na sua velhice. Você pode imaginar uma senhora de 75 anos, se ela imagina que vai viver algo novo ainda na vida dela? Com todo respeito, irmãos, não imagina.
Você pode imaginar um homem com a idade avançada, se vai viver alguma coisa na vida boa ainda? Não vai imaginar, porque o contexto, a história, o cativeiro, o documento, a força física, tudo está gritando, é por aqui mesmo que você vai ficar. Mas o Deus especialista em novos começos visitou Abraão e visitou a Sara, e passaram que o tempo havia deixado eles para trás. Deus trouxe o renovo com o nascimento de Isaac, e quando o menino nasceu, novas possibilidades. Quando o menino nasceu, um novo futuro. Quando o menino nasceu, um novo final para a história que já conhecia. Pastor, mas o Abraão não está longe? Abraão, Moisés, eu, você, Elias, todos sujeitos às mesmas paixões. Não é sobre você que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquele que é especialista em novos começos. Não importa quanto tempo o seu lar precisa de alegria, ou seu corpo de saúde, ou seu projeto de vigor e vida, ou seu ministério de uma renovação do Espírito Santo. Essas coisas estão no seu cronos, mas no Kairós de Deus existe renovo e coisas que você não viu, não ouviu e nem jamais penetrou no seu coração. Deus pode, Deus quer e Deus planeja fazer algo. Por isso que ele disse: eu vou colocar um caminho no deserto, eu vou pôr um rio no ermo. Você não percebe? Então a primeira verdade é que Deus é especialista em novos começos. Não é sobre você, não é sobre o que viveu, não é sobre o quanto doeu, não é sobre o quão difícil e quão impossível seja a história. O lar, o ministério, a vida, o projeto, a empresa, ela pode viver um tempo sem a luta, sem a crise, diferente do que viveu. Nós estamos falando de um homem agora de 100 anos pegando a promessa. Novos começos não vêm da sabedoria humana. Novos começos não vêm da lógica. Novos começos não vêm dos seus diplomas. Novos começos não vêm da condição financeira. Novos começos não vêm de parcerias. Novos começos vêm da mão daquele que é especialista em novos começos. Segunda verdade sobre o renovo de Deus: para viver o novo tem que deixar o velho. Diga assim a pessoa do seu lado: complicou. Complicou. Agora complicou. Por que complicou? Porque eu gosto. É confortável. Mas doeu. Mas eu gosto, porque quando eu coço aquela ferida, nós nos apegamos a cada coisa. Nós nos juntamos com umas coisas que não tem sentido. E um Deus gritando: você não percebe? Você não está notando? Vou abrir um rio, um caminho, coisa nova, coisa boa, coisa cheirosa, coisa vibrante, experiência de sorriso, de alegria, de gozo, de paz, de bênção. Você não percebe? Paulo escreve assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Rapaz, nós fizemos um projeto em 2014 que você não tem ideia como foi bom. Que bom. Eu já te falei onde eu fui em 2007. Agora em 2000, lá em 99, é para cá, não é para cá. O especialista em novas coisas não quer que você fique agarrado nas coisas de trás. Esquecendo-me, mas foi muito bom, esquece
E se foi muito ruim, aí mais ainda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tudo sigo para os que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por que eu penso sobre isso? Porque o texto diz: não vos lembreis, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Parece contra a cultura da humanidade, mas é palavra de Deus. Eu já fiz coisas na sua vida, o Senhor está falando aqui, eu tirei vocês do Egito, eu acabei com o exército do faraó, ninguém mais levantou, está escrito aqui. Então vocês estão agora em outra guerra e estão achando que eu não dou conta dessa? Eu não dei conta da outra? Deus nunca curou sua vida? Deus nunca visitou você? Deus nunca libertou você? Deus nunca surpreendeu você? Todas as vezes Ele fez isso, e fez muitas vezes. Mas quando chega diante do novo desafio, será que vai? Nosso Deus é especialista em novas coisas para a sua vida. E a segunda verdade é que Ele exige que você deixe o passado para trás. Você pode ter os olhos verdes mais bonitos que tem aqui em Indaiatuba, ou o cabelo cacheado mais bonito do estado de São Paulo, a pele mais lisa do Brasil, e a voz mais doce do mundo. Deus não vai abrir uma exceção para você quando a coisa se trata de novos começos. Vai ter que deixar as coisas velhas para trás, para que coisas novas possam surgir e possa viver o novo de Deus. Não tem jeito. O brilho dos seus olhos, seu cabelo não vai mudar a lei do céu. E aí eu tenho José para me lembrar dele. José do Egito teve uma história ruim. Você conhece, eu não vou contar de novo. Com 17 anos já tinha sido vendido 2 vezes como escravo. Foi trabalhar numa casa e foi preso injustamente. Na cadeia ajudou todo mundo e foi esquecido. E de repente Deus muda a história dele com novos começos. Mas isso não se resolveu dentro dele. Agora ele já está no palácio. Agora ele já é casado com a Azanate. Agora ele já cuida do Egito e da fome mundial. Agora ele já é o personagem mais importante do mundo, mas ele não tratou o seu passado. E como é que eu sei que ele não tratou? Pelo nome dos filhos. E quais são os nomes dos filhos de José? Você percebe isso pelo nome dos filhos, o nome que ele deu. Um processo duro dentro dele ainda não estava resolvido. A nova vida, o caminho no deserto, o rio no ermo, a bênção, já está pisando neles, mas dentro não esqueceu das coisas do passado. Como é que eu sei disso? O nome do primeiro filho de José se chama Manassés. Gênesis capítulo 41, versículo 51. E diz assim a Bíblia: José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Você sabe o que quer dizer a palavra Manassés? Quer dizer tempo do passado e de angústia. Enquanto isso não resolver dentro de você, você vai ver o rio, vai ver o caminho, vai sentir o cheiro das águas, vai pisar em terra nova, mas não resolveu dentro de você. Em Votorantim, eu acredito que foi lá ontem, eu não tenho certeza. Me veio uma ilustração, se não foi lá eu falo aqui, se foi lá vocês vão ouvir novamente, sobre o que Deus pensa para nós e o que nós vivemos às vezes. E eu disse que lá em Minas Gerais eu aprendi a desapegar de uma cultura que eu tinha quando era criança. Porque quando eu era criança era muito comum ter passarinhos em gaiolas. Alguém viveu experiências assim? Eu sou de uma fase que nós criávamos muitos bichinhos em casa. Tinha coelho, tinha gaiola, tinha tudo. Eu tinha passarinho em gaiola. Mas agora, frequentando um lugar gostoso em Minas, onde tem passarinho solto, o nosso desejo é ver a cor do passarinho que virá hoje. Então a gente põe comida e fala: olha a cor daquele, olha aquele ali, olha aquele. E aí eu descobri que existe um mundo diferente, planejado por Deus e planejado por nós.
O passarinho dentro de uma gaiola, ele come? Ele come. O passarinho dentro de uma gaiola, ele pode pular de um puleiro para o outro, simulando um voo. Ele pode pular de um puleiro para o outro, simulando um voo. Ele pode beber água, ele pode beber água. Ele pode se reproduzir, ele pode se reproduzir. Ele está vivo. Mas quando você vê ele solto, dentro do plano primeiro, maior e melhor de Deus, podendo ir na altura que ele quiser, ter a liberdade que ele quiser, mas não dá para chamar de plano de Deus aquela gaiola. Dá para chamar de sobrevivendo, dá para chamar de passando o pior momento da sua vida. O que Deus tem para você não se assemelha a uma gaiola. O que Deus tem para você se assemelha à liberdade, a espaço, a crescimento, a possibilidade, a amplidão, a vitória, a reprodução, ampliação. Coisas excelentes Deus planeja. E agora José já está no lugar novo. Mas a casa do meu pai, os trabalhos do meu pai, o que eu passei. Olha o nome que ele deu para o menino. É a mesma coisa que você dar um nome para o seu menino, o sofrimento, vem cá. Toda vez que você chamar, ele fala, sofrimento. Pega água para o pai, sofrimento. Tem gente assim. Vai levar o sofrimento para a escola? Vou. Leva o sofrimento para o médico, o nome do seu filho. E por que o nome de filho? Porque é o que você gera quando não abre mão do seu passado. Você se agarra com um menino chamado sofrimento da casa do meu pai. Amanhã eu tenho que levar o sofrimento no médico, depois eu vou levar ele na escolinha, e depois eu vou passear com sofrimento à noite no shopping, que é o filho que você gerou. E depois que Deus trata, e você deixa Deus tratar o passado, nasce outro menino. E o nome do segundo menino, esse vale a pena contar, que está lá em Gênesis 41:52. Ele diz assim: o segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E aí mudou tudo, porque se refere agora ao que Deus já está produzindo, e José deixou produzir. E eu volto na mulher do acumuladores. Você não percebe que o caminhão já está aí? Você não percebe que a equipe já está aí? Você não percebe que o psicólogo já está aí? E a turma ficava nela, e ela falava, não, então tá bom, pode jogar fora as bacias. Aí abria uma gaveta assim, ó, tinha 200 bacias, ela pegava uma suja e falava, essa aqui eu vou usar ainda. Que foi me dando uma angústia. Eu acho que tem anjo aqui hoje, no lugar daqueles psicólogos e gente do caminhão, tentando tirar coisas da sua vida, tentando fazer você desapegar de algumas coisas do seu passado, tentando deixar você viver um caminho novo e rio no ermo, e deixar que ele entre nessa guerra como ele entrou em outras guerras suas e te deu vitória. Mas para viver algo novo precisa deixar o apego da coisa passada. E Efraim quer dizer, Deus me fez próspero. E a palavra Efraim é definida por prosperidade e duplamente frutífero. Abraão não podia ter filhos, gerou de Agar, gerou de Sara, e a Bíblia diz que depois que a senhora Sara foi recolhida ao céu, ele casou com uma menina chamada Quetura. Quem já viu isso na Bíblia? Eu não sei se é Quetura, Quietinha, eu sei que ele teve um monte de filho. E por que eu estou te contando isso? Só na minha mente, na sua mente lógica, é que Deus não pode reverter essa situação que você passa e que você vive. Só no seu cronos e no meu cronos é que Deus está impedido. Mas no Kairós de Deus existe algo novo esperando cada um de nós, para cada área da nossa vida e para cada etapa da nossa vida. Agora, para viver o novo tem que deixar o velho. Luciano Subirá conta que quando ele estava um dia comendo rocambole, ele ficou curioso por que o rocambole era daquele jeito, e ele perguntou para Kelly, a esposa dele. Ela disse, a mãe fazia assim, vamos perguntar para a mãe. Chamou a mãe da Kelly, a Kelly falou, mãe, por que quando a gente faz o rocambole, a gente faz assim a dobrinha e a gente corta as beiradas? A mãe da Kelly disse, é porque a avó fazia assim. Vamos falar com a avó. Chamou a avó.
Ô vó, por que corta? Ah, minha filha, é porque quando eu fazia o rocambole, a vida era outra. Não tinha essa quantidade de bandeja, não tinha o forno de todo tamanho, então a gente cortava. Então a avó cortou, a filha cortou, a neta cortou e ninguém sabe por que cortou. Mas está cortando até hoje, a bandeja hoje é grande, o forno é grande, e Deus quer te dar um rocambole novo, irmão, e você está lá preso. Porque a minha avó cortava o rocambole assim. Não sei se essa mensagem vai te dar fome, eu falando de comida, mas não é sobre comida, é sobre coisas novas e coisas velhas, é sobre renovação, é sobre viver livre num pássaro e não numa gaiola como um pássaro, é sobre experimentar uma Babilônia que me aflige, fugir nos navios com os quais me afligiu, é sobre ver o deserto abrindo um caminho e rios no ermo, é sobre deixar as coisas velhas para trás. Você não percebe? É o que ele está perguntando aqui. E o próprio José se curou. Lá na frente, depois de chorar amargamente, porque isso prova que não estava curado, na revelação dele com os irmãos dele, vai e volta, cadê meu pai, minha mãe está viva, quando ele se revela, ele chora, que ouviu-se os gritos no palácio. Nós estamos falando de anos sem tratar coisas do passado, mas a vida dele já estava boa. A vida estava boa, mas não estava pronto para o que Deus tinha para fazer. Depois de curado, capítulo 50, versículo 20 em diante, ele vai dizer assim: vocês na verdade intentaram mal contra mim. Só um homem curado fala isso. Só um homem sarado fala isso. Vocês na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros, e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. E José habitou no Egito, ele e sua casa de seu pai, e viveu 110 anos. Sabe o que é isso? Gente que vai experimentar o renovo de Deus, é gente que sabe que Deus é especialista em novos começos. Gente que vai experimentar o renovo de Deus, é gente que sabe que quando for curado, provavelmente você vai abençoar quem te prejudicou. Só gente curada faz isso. Vocês intentaram mal contra mim? Deixa eu te contar um segredo. Não era você não, bobinho. Era Deus me trazendo aqui para a conservação da vida, para ser abençoado, abençoar você. Vou cuidar de você, vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar de todo mundo. Aleluia! Renovo não é vingança. Renovo não é justiça. Renovo não é provar que você foi injustiçado. Todo mundo está vendo. Esquece isso aí. Vai para o novo de Deus, vai para a novidade, vai para a glória de Deus. Você não percebe? E a terceira verdade sobre o renovo de Deus, cada fase da nossa vida, é que o renovo só se manifesta onde há relacionamento com Deus. Não tem jeito. A minha reclamação nunca vai mover o céu, nem a sua. A minha frustração, por mais legítima que seja, nunca vai mover o céu, nem a sua. A minha indignação com a fase que eu estou passando não move o céu, nem a sua. Só tem uma coisa que move o céu: relacionamento com o Deus do céu. E aí a Bíblia vai dizer com todas as letras, e você sabe de cor: se o meu povo, é coisa de povo de Deus, se o meu povo, porque senão também não. Se o meu povo, aí a palavra relacionamento aqui, ó, ela se dissolve em várias faces. Se humilhar é um jeito, e orar é um jeito, e me buscar é um jeito, e se converter dos maus caminhos é um jeito. Se vocês se aproximarem de mim, mesmo cativo na Babilônia, mesmo com um diagnóstico ruim do corpo, mesmo com a empresa sofrendo, mesmo que esteja em cativeiro, nós estamos falando de novos começos. Mas se vocês se aproximarem de mim, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra é renovação. Ana viveu isso.
E Deus deu Samuel. E ela devolveu Samuel e foi mãe de filhos. Pessoas, instituições, ministérios, relacionamentos, famílias que oram, buscam, se consagram, vão ser abençoados. Essa semana eu vi um testemunho de um pastor de Portugal, líder da igreja lá, se eu não me engano, Hillsong, crescente. E o mais desafiador em Portugal, segundo ele contava, não era sobre ganhar brasileiros lá, mas é extremamente fechado que o evangelho chegue aos portugueses. E está havendo um sopro de conversão e de muita gente sendo salva. Por isso que o destaque é o que está acontecendo entre os portugueses. E ele estava pregando no Brasil, e ele falava um pouco sobre essa distância entre o seu relógio, tempo, Cronos, e o tempo de Deus, Kairos. Que quando essas coisas se cruzarem, renovação virá da parte do Senhor. E ele contou o testemunho do pai dele e da mãe dele. A mãe dele se converte, mas o pai proíbe ela de ir na igreja. E ele viveu 16 anos vendo a casa indo de mal a pior. E quanto mais orava, mais piorava. E daqui a pouco ela foi proibida de ir na igreja. E as pessoas às vezes iam dar discipulado escondido para a mãe quando o pai saía para trabalhar. Um dia, depois de 16 anos, e por que eu estou citando isso? Porque é muito tempo, né, irmãos? 16 anos. E o povo de Israel 70 na Babilônia. E tantas lutas que nós passamos que duram décadas. Mas não estamos falando sobre o seu relógio, nós estamos falando sobre um Deus que está acima do seu tempo. Depois de 16 anos, uma igreja foi fazer um culto, e a esposa ousou falar: você não quer ir lá ver? Com medo dele dar uma bronca. Ele respondeu: não sei. E a esposa disse: eu gostaria de ir, eu posso? Ele disse: pode. E aí foi a mãe e esse menino que hoje é o pastor Leoto. Mas eles olharam para trás e viram que aquele senhor entrou, porque ele não era só contra, ele era inimigo, ele era violento, ele era truculento, ele era aquilo que você e eu chamamos de impossível. E ele se sentou na última cadeira. Foram para casa. A mulher ousou perguntar e disse: gostou? Ele, com forma bruta, respondeu: não se anime. Deu uma bronca nela. Mas no próximo culto ele foi de novo e sentou no último banco. E no outro culto ele foi de novo e sentou no último banco. Nunca conversou com a esposa e com o filho. Mas um dia o filho ousou perguntar: pai, o senhor não gosta, mas o senhor vai? E aí ele contou para o filho: eu não sei explicar o que aconteceu, mas existe um imã me atraindo para este lugar. E aí ele conta que em poucos dias viu aquilo que ele não viu em 16 anos. Eu fico imaginando que 16 anos você lutando com a mesma coisa, quanto você gera de esperança de que vai viver algo melhor. Muito difícil. E viver 70 anos como a Babilônia que oprimia no Judá. E viver 25 como Abraão esperando o menino que já foi prometido e não vê. E viver 37 anos como José, que desde menininho foi escravo e agora que ele está melhorando a vida com 30. Então não é sobre o seu relógio, não é sobre a sua história, não é sobre a sua capacidade de reverter situações. É sobre um Deus que é especialista em novos começos. É sobre um Deus que quer que você deixe coisas para trás para viver algo novo. E é sobre um Deus que espera que através do seu relacionamento Ele vai sarar a sua terra. Que seja assim na sua casa, que seja assim no seu trabalho, na sua profissão, que seja assim no seu ministério, que seja assim nos seus sonhos e projetos particulares, que seja assim na história da sua família, que seja assim no legado que você vai deixar nessa terra. Eu gostaria de orar com você. Você pode ficar de pé um pouquinho? Cris, vem para cá. Você vai tocar. Deus é especialista em novos começos.